Mesma impressão. Vamos levantá-la com cuidado. Com muita cautela, os dois erguem Doralice do chão que, procurando esconder a enorme dor que está sentindo, geme baixinho, fechando os olhos e contraindo as feições. Acomodando-o no sofá, Leopoldo pede ao outro: por favor, Gustavo. Cuida dela enquanto vou me trocar, para levá-la ao hospital. Jô, tu que estás vestida, telefona para o Clem. Pergunta se ele pode atendê-la agora. Eu não sei quem está de plantão, eu também vou me vestir. Esperem por mim, que quero ir junto, diz Daniele, dirigindo-se ligeiro para o quarto. Em pouco tempo todos estão a caminho do hospital. Com o trânsito livre àquela hora de domingo, chegam a seu destino em 20 minutos, quase ao mesmo tempo que Arnaldo Clem. Solícito, este deixara uma feijoada para atender ao chamado do amigo. Após tirar as radiografias, Doralice repousa na mesa de exames, acompanhada de Nora e da neta, enquanto do outro lado da sala, Leopoldo e Gustavo examinam com o ortopedista as chapas de raios-x. Estou tão triste, vó. Como foi acontecer uma coisa desta contigo? Que judiaria! Que pena, dona Dora. A culpa foi minha. Se não tivesse chamado a senhora, nada disso teria acontecido. Que absurdo, minha filha. Não penses tolices. Eu é que sou uma desastrada, isto sim. Queria tanto ajudar a vocês e acabei por atrapalhar tudo. Bem que meu velho tinha razão. Deveria ter ficado em casa, assim não teria arrumado toda esta confusão, não mesmo, dona Dora? Não fala assim. Me faz sentir mais culpada ainda, fala Nora entristecida. Ora, vozinha. Foi uma tremenda falta de sorte. Pode acontecer com qualquer um. Vamos deixar de bobagens, tá? Sorrindo confortada pelo carinho das duas, ela pergunta ansiosa: será que vão me engessar agora? Leopoldo, que vinha se aproximando, nesse momento, procura tranquilizá-la. Não vai ser necessário, mãe. Tiveste muita sorte. Felizmente não houve nenhuma fratura grave. Foi uma luxação com deslocamento do ombro. Ouvindo isso, satisfeita, ela o interrompe: graças a Deus. Que alívio, meu filho. Porém, mãe, retruca este, procurando esconder a própria apreensão. Existe um inconveniente, mas não fiques nervosa, porque é simples, nada de grave. Apenas vai ser preciso operar, para colocar o ombro no lugar. Operar, meu filho. Ai, meu Deus. Eu nunca me operei. É uma cirurgia comum, mãe. Não é motivo para maiores preocupações. Podes ficar tranquila. O Clem é um excelente ortopedista. Estarás em ótimas mãos. E, além do mais, eu ficarei ao teu lado o tempo todo. Tomada de medo, Doralice começa a chorar silenciosamente enquanto o ortopedista começa a imobilizar o braço. Vem à sua mente o pressentimento que sentira pela manhã, de que algo ruim estava para acontecer. Mais amedrontada, ainda, faz uma prece mentalmente, pedindo proteção. É a primeira vez que ela vai ser anestesiada. E o receio de morrer invade seu coração. No final da tarde a chuva começara a cair, prolongando-se até a noite, com pancadas esparsas. A temperatura baixara, fazia frio e o tempo úmido, tristonho, colaborava para que o ambiente hospitalar se tornasse mais depressivo. Procurando amenizar a tristeza e a frustração causadas pelo acidente com a avó, Daniele sugere ao Gustavo ir jantar em um pequeno restaurante português, muito frequentado pela excelente qualidade de sua comida. O bigode de meu tio estava lotado e eles só conseguiram uma pequena mesa, junto à janela. Conversam, enquanto saboreiam um delicioso bacalhau na brasa, especialidade da casa. Olhando a chuva deslizando mansamente na vidraça, Daniele se recorda das lágrimas silenciosas da avó e sente o coração apertar-se com o sofrimento desta. Coitadinha da avó. Com aquele braço imobilizado. E o pior,
ficar esperando até amanhã para ser operada. Não sendo uma emergência, o mais prudente é fazer todos os exames necessários antes. Evita-se assim surpresas durante a cirurgia. Mas, e quanto a nós, querida? Agora, quando será que poderemos conversar com teus pais? Esta demora está me deixando numa ansiedade insuportável. A mim também. Mesmo porque, não sei se poderei ficar mais alguns dias ou se devo retornar a São Paulo em seguida à cirurgia da avó. Para termos uma conversa calma com eles, só quando ela voltar para casa. No hospital, não dá. Lógico que não. Não é o momento. Desanimado, ele olha pensativo para ela, como tudo de repente ficou complicado. Bem que eu queria ter conversado com eles, assim que você chegou. Tens razão. A culpa foi minha. Mas agora, fazer o quê? Temos que esperar. Não tem outro jeito. Ambos silenciam e, pensativos, vão terminando o jantar. Momentos depois, hesitante, Danilo volta a falar, como se medisse as palavras. Gus, tu te lembras de uma palestra que assistimos há uns 3 meses atrás? Lá no centro de pesquisas. Acho que o nome da doutora era Cristina. Cristina Ursini. Lembras dela? Sim, lembro-me bem. Era uma psiquiatra recém-chegada de Miami. Lembro-me bem, porque ela frisou de uma maneira enfática, que acabara de fazer 3 anos de residência no Monte Sinai. E que aqui no Brasil, estava pretendendo difundir aquela tola teoria de terapia através de vidas passadas. Mas, por que está se lembrando disso agora? Porque estou achando estranha a coincidência da avó ter deslocado justamente o braço, que no seu sonho, ultrapassava a porta tentando me ajudar. Então, de repente, me lembrei do que a doutora Cristina falou, sobre não existirem coincidências. Todos os fatos têm relação entre si. Sem essa, Dani. Não está querendo me dizer que agora está acreditando naquela palestra absurda. Na ocasião você achou-a fora de propósito. Foi. Na ocasião não gostei nem acreditei no que ela tentava nos explicar. Só que analisando o que aconteceu com a avó achei muito estranha a coincidência. E, sem querer, me lembrei das palavras dela. Tu não achas que tem algum sentido? Será que não existe algo por trás desses acontecimentos todos? Querida, por favor, não fica enchendo sua cabeça com tamanha tolice. Sua avó sonhou, ou melhor, teve pesadelo porque estava com saudade de você. E deslocou o ombro porque caiu na escada. Não existe nada de extraordinário nisso. Absolutamente nada. Foi um mero acidente. Essa doutora Ursini que me desculpe, não acredito na teoria dela. A psiquiatria, através da ciência, esclarece tais fatos considerados extrasensoriais. Sentindo-se um tanto ridícula por ter emitido tal opinião, Daniele, percebendo o radicalismo de Gustavo, que começa a se irritar com a conversa, prefere mudar de assunto. Com um jeito amoroso, sorri para ele. Querido, queres saber? Vamos deixar isso pra lá, é pura perda de tempo. Melhor falarmos sobre nós. Eu te amo muito, muito. Eu também, concordando satisfeito, retribui o sorriso com igual carinho e estou aflito para me entender com o Leopoldo e a Joan. Foi pena, sob todos os aspectos, o que aconteceu hoje. Principalmente ficar separado de você por mais uma noite. Mas eu não posso deixar de dormir com a avó no hospital. Não é justo. Ela veio para ficar comigo e eu agora a abandono. Coitadinha, está morrendo de medo de ser operada. Mas já me decidi. Só voltarei para São Paulo depois de resolvida a nossa situação. E a faculdade, Dani? Você não pode prejudicar os estudos. Isso me deixa preocupado. Não posso prejudicar a nossa vida. Os estudos, faço um esforço extra e recupero o que perdi. O nosso casamento tem que estar em primeiro lugar.
minha querida. Meu amor. Eu também não quero esperar muito. E totalmente esquecidos dos demais à sua volta, trocam um longo beijo apaixonado. Deitada na mesa cirúrgica, Doralice vai sendo anestesiada. Leopoldo apenas vai assistir à operação, que será realizada pelo Dr. Klein. Tudo segue normalmente, sob total controle do cirurgião. Quando o anestésico começa a surtir efeito, Doralice se agita, mexendo com a cabeça e, inesperadamente, desata a chorar e a falar. No, Charlie. No. Please. Oh, Migode. Please, Charlie. Leopoldo leva um susto ao ouvir a mãe falando em inglês. Ela não conhece este idioma. Sem entender o que está ocorrendo e preocupado com seu choro convulsivo, meio aturdido ele aproxima seu rosto ao dela, para ouvir melhor o que está dizendo tomada de enorme angústia. Please, Charlie. You can't do this. She's daughter. Don't. I beg you. A convent, oh, no. That's awful. Ponto no. O choro vai diminuindo e sua voz tornando-se fraca, até que a anestesia apaga sua consciência completamente. Olhando estarrecido para ela, Leopoldo totalmente atordoado, murmura, não é possível. Como pode ser isso? Ela não fala nada em inglês. Ainda mais corretamente. Com um sotaque perfeito. Oh, meu Deus! Qual será a explicação para isso? Apesar da surpresa geral com o ocorrido, a cirurgia prosseguiu normalmente. Leopoldo, ainda muito impressionado, acompanha absorto nos mais variados pensamentos. Após uma noite insone, cansado e nervoso, Leopoldo se dirige às 9 horas da manhã de terça-feira, ao consultório do psiquiatra. Tão logo toca a campainha, este que já o aguardava, abre a porta convidando-o a entrar, com um largo e simpático sorriso. Bom dia, Mendonça. Muito obrigado por me atenderes. Meio encabulado, troca um cordial abraço com o colega, se desculpando. Perdoa minha insistência para vir ao teu consultório. Tenho consciência de que estou perturbando a tua rotina. Mas, para mim, os últimos acontecimentos se tornaram uma emergência. Estou entrando em parafuso. Passei a noite em claro remoendo tudo o que ocorreu com a minha mãe e não consigo encontrar uma explicação lógica. Perdoa meu abuso. Olhando compreensivo para ele, Mendonça procura deixá-lo mais à vontade. Que abuso, Xenier. Não tem problema algum. Senta, amigo. Afinal de contas você sabe melhor do que nós médicos, devemos estar sempre disponíveis para emergências. Obrigado pela compreensão. Estou mesmo muito confuso. É uma surpresa atrás da outra. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça, cujas peças vão surgindo de repente. Preciso encaixá-las em seus devidos lugares, para que o quadro fique perfeito. E tenho medo que tal quadro seja imaginário. Estás me entendendo? Preciso que tu me ajudes a montá-lo direito. É claro, meu amigo. Estou aqui para isso. Relaxe. Vamos ao sofá novamente. Mais tranquilo, relaxando totalmente corpo e mente, ele se entrega para mais uma viagem ao âmago de sua alma, em busca de lembranças passadas. Leopoldo vai entrando no quarto, recém-saído do banho. Ainda com o roupão atoalhado, ele se senta meio recostado, na poltrona frente à cama. Olhando para João deitado em um lânguido abandono, com os sedosos cabelos soltos sobre os travesseiros e vestida com um leve pijama cor-de-rosa, sorri comovido com o ar de garota que ela ainda conserva, apesar dos anos. Nada como um banho bem quente para se reanimar. Estava exausto. Querida, como é bom te ver assim. Parece que o tempo não passou para ti. Seu bobo. Vais acabar me deixando convencida. Mas, por que demoraste tanto no hospital? Algum problema? Não. É que fiquei aguardando a Daniele voltar do passeio com o Gustavo. A mãe está ótima, graças a Deus. Deverá dar alta amanhã.
Como ela está se recuperando ligeiro. Não é comum na idade dela. As enfermeiras se admiraram. Passou o dia muito bem, sem dar o menor trabalho para nós. Que bom. Também fiquei satisfeito da Daniele querer dormir outra vez com ela. Assim poderemos conversar com calma. Tenho muito a te contar. Pois é. Me deixaste curiosa o dia todo. Por que não comentaste nada sobre a consulta com Mendonça? Aconteceu algo ruim? Não. É que não quis falar no hospital. A mãe e a Daniele não devem tomar conhecimento ainda dessas coisas. Não ainda. É tudo tão fantástico que preciso de tempo para absorver tais conhecimentos. Então conta logo, que estou fervendo de curiosidade. Quero saber se existe alguma explicação plausível para o que aconteceu. Bem, o Mendonça me explicou que o fato da mãe não saber falar inglês e, quando inconsciente usar este idioma, revela que ela teve uma existência na Inglaterra. E além do mais, o que ela disse e o sofrimento que demonstrou, tem relação com a cena que eu vivenciei, portanto comprova que ela estava lá naquela ocasião, comigo, a Daniele e o Gustavo. Mas isto é realmente impressionante. Então, Dona Dora fumando a Daniele e tua mulher naquele tempo? Exatamente. E o seu subconsciente fez com que ela viesse ao nosso encontro, para que pudesse ajudar Daniele e Gustavo. Ou seja, Marion e Paul, como eles se chamavam naquela época. Entendeste? Entender, entendi. O difícil é acreditar. Mas, pensando bem, se isso tudo for real, então está explicada a ligação tão forte que existe entre ambas. E o acidente não atrapalhou este reencontro. Isso é que é o mais espantoso, Jo. O acidente foi necessário. Como assim? Não entendo, porque nesta vida atual, à semelhança do passado, a mãe tem uma crença muito rígida, que não admite de forma alguma a reencarnação. Ela, atualmente, jamais admitiria uma conversa sobre isso. Assim, seu subconsciente forjou o acidente para que ela, inconsciente, pudesse se manifestar. Léo. É demais para mim. Parece história de ficção. Apesar de incrédula, uma curiosidade crescente faz com que ela queira saber mais. E eu? Faço parte desse quadro ou sou nova na família? Mais ou menos. Já chego lá. Preciso te contar primeiro o que se passou nesta última regressão, para que tu possas ter a exata noção do drama que vivemos no início do século XVIII. Ainda tem mais? Outra volta ao passado. Olhando para ela, Leopoldo respira fundo, buscando ânimo para prosseguir com o relato. Sim. Retornei e novamente eu era Charlie. Aquele nobre inglês snob, tão orgulhoso de meu sangue azul, a ponto de repudiar a filha tão jovem e frágil, grávida de um neto meu. Sofri o resto daquela existência, pela maldade que cometi. João se surpreende muito espantado e interrompe, mas... Espera aí. Como assim, a vida toda? Tu não morreste caído na sarjeta daquela viela escura? Caí naquela viela sim. Mas apenas ferido. A bala não atingira o coração. O plebeu, vendo-me tombar ensanguentado, julgou-me morto e fugiu. Fiquei na sarjeta me esvaendo em sangue, desmaiado, até que um morador de uma daquelas casas me socorreu. Permaneci entre a vida e a morte durante muitos meses. E devido a uma pancada na cabeça, que levara ao cair sobre a pedra irregular do calçamento, fiquei desmemoriado, sem tomar conhecimento do que ocorria à minha volta. Leopoldo faz uma pausa, com um olhar distante para João que, boquiaberta, absorvia cada palavra atentamente. Ansiosa para saber o final de toda esta trama, pressiona o marido insistindo, e o que aconteceu com tua mulher e tua filha? Ficaste sabendo? Sim, ele retoma a narrativa um tanto cansado e deprimido, falando pausadamente. Quando enfim recobrei a saúde e a memória, apesar de fraco, tentei voltar à minha vida normal.
Angustiado pelo que fizera, procurei às escondidas saber notícias de minha filha e, horrorizado, soube que morrera de parto e o neto que repudiara, sobrevivera apenas um mês. Definhando de tristeza, minha mulher acabou morrendo pouco tempo depois. E eu me vi sozinho, desesperado. Destruir a minha vida, minha felicidade. Por orgulho, preconceito, egoísmo. Mergulhado em remorsos, acabei enlouquecendo, ficando internado em um hospício até os últimos dias daquela existência, emocionado com o próprio relato, revivendo outra vez tamanha emoção e sofrimento. Ele se cala, com os olhos marejados de lágrimas. Tomada de igual emoção, João permanece em silêncio por alguns momentos, temendo saber qual a sua participação em tal drama. Quando fala, sua voz é quase um murmúrio. Querido. Que coisa horrível. Que tragédia. E eu, Léo. O que fiz no meio de tudo isso? Inclinando-se para a frente, na poltrona, Leopoldo, traduzindo no olhar o grande amor que sente por ela, explica carinhosamente: Tu, minha querida. Tu não fizeste nada. Me perdoa. Foste aquela criança que perdeu a oportunidade de viver, por minha culpa. Atônita, num gesto repentino e brusco, ela se senta empertigada na cama, atirando as cobertas para o lado. Com os olhos arregalados de surpresa, demonstra incredulidade. Eu, Léo, fui o teu neto. Filho da Daniele. Incrível. Não posso imaginar uma coisa dessas. Pois é. É difícil mesmo. Mas o Mendonça me explicou que através da eternidade, reencarnamos quantas vezes for necessário. Escolhendo as situações e as formas de vida que nos proporcionem reparar nossos erros, nos perdoando e nos compreendendo. Aprendendo a nos amar, uns aos outros. Esta é a lei universal. Portanto, querida, se naquela existência eu não te dei a chance de viver e o amor que merecias, hoje te amo profundamente. Apaixonadamente. Querido. Eu também. E com as lágrimas da emoção brotando em seus olhos, pensativa, ela analisa tudo o que acabara de ouvir, concluindo: Léo. Então, sob tais conhecimentos, não devemos impedir o casamento da Daniele com o Gustavo. Não é assim? Exatamente. Mas, a minha mente lógica ainda luta para aceitar tudo isso. Portanto, Jô, resolvi marcar para amanhã uma consulta com o Dr. Franklin Arruda. Quem é ele? Outro psiquiatra? Sim. Porém dentro da linha conservadora da medicina. Preciso ouvir uma explicação científica, dentro dos padrões acadêmicos, pelos quais estudei. É de suma importância, para meu equilíbrio, analisar esses fatos à luz da ciência. Só assim poderei aceitar o novo, se eu achar que ele é real, defrontando com minhas convicções. Que te parece? Concordo, é certo. Deves mesmo procurar elucidar esta situação, sob diversas pesquisas e estudos, para que através deles, possa encontrar a tua verdade. Para mim também é importante e pretendo fazer o mesmo. Que bom que pensas assim. Poderemos trocar ideias, estudar juntos, mas, verdade ou não, não deixa de ser fascinante imaginar que iremos nos amar, por toda a eternidade, sob as mais diversas formas de vida. É mesmo emocionante pensar assim, e pulando da cama, sorridente, com um jeitinho brejeiro, vai se aninhar no colo do marido, tu não achas? E enquanto aguardamos a próxima vez, vamos aproveitar esta de agora, que é maravilhosa. Rindo da sua maneira, achando graça, Leopoldo abraça fortemente ambos, sentindo pulsar dentro de seu grande amor que os une, beijam-se apaixonadamente. Tendo chegado há pouco do hospital, Doralice, com o braço imobilizado por um aparelho ortopédico, descansa recostada em uma poltrona. Sente-se deprimida e é com voz triste que se dirige ao filho e à nora, sentados à sua frente. Estou tão encabulada por ter causado todo esse rebuliço. Estraguei o feriadão de vocês. Tolice, mãe. Para de falar assim.
Nós é que estamos tristes por tu sofreres esta queda. Este braço vai te incomodar por algum tempo. Entrando na sala, vindo da cozinha, Dani lhe traz uma bandeja com biscoitos, cafezinho e suco de frutas, colocando-a em cima da mesa de frente ao sofá. Entregando um copo para a avó, senta junto a esta, toma vozinha. Fiz como tu gostas. É para tapear o estômago, até a hora do almoço. E tu, pai, aceitas um cafezinho, e estende para este uma xícara. Boa ideia, filha. Porque hoje não posso almoçar com vocês. Já estou até meio atrasado. Mas por quê, Léo? Terminando de tomar o café, ele se levanta, colocando a xícara vazia na bandeja. É que minha consulta com o Franklin é às 11 horas e logo após tenho de ir ao banco fazer uns pagamentos. Mas não te preocupes, Jô, como qualquer coisa lá pelo centro, apressado, ele beija a mãe, recomendando, deves repousar, como se continuasses no hospital, está bem. Posso confiar na obediência de minha paciente querida. Deixa comigo, Léo. Vou controlá-la com rédeas curtas, diz Jô sorrindo para a sogra e logo após se despedir do marido, se dirige para ela. Vou ver o que a Corina está preparando para a senhora e assim, comenta em tom de brincadeira, as duas poderão ficar um pouco livres de mim, e sai em direção à cozinha, deixando-as a sós. Daniele, sentando-se ao lado de Doralice, fala baixinho, parece até que a mãe adivinhou o que eu queria. Quero muito te dizer uma coisa, vó. Quero que saibas que tu não atrapalhaste nada, nadinha. Ajudaste bastante, isso sim. Espantada, ela interrompe a neta. Como posso ter ajudado, filha, se só trouxe preocupação para todos? Ajudou sim. Verdade. Pena que a tua ajuda foi com tanto sofrimento. Mas sabes por quê? A tua cirurgia desviou a atenção de cima de meu problema, dissolvendo a tensão nervosa que havia. Poderemos todos então, mais calmos, conversarmos hoje à noite. Tenho certeza que agora vai dar tudo certo, se assim, minha querida, fico faceira. Valeu o sufoco. Tu és um amor, e com a mão livre, acaricia o braço da neta. Tu também és muito querida. E meu coração está apertado, apertado. Pela dor que tu sofreste. Adoro-te. E ajeitando os cabelos dela, que se achavam um pouco despenteados, beija carinhosamente na testa. Obrigada por ter vindo. Sentindo-se consolada pelo carinho da neta, Doralice sorri comovida, minha fofa. Mas agora, me fazes um favor. Me alcanças o telefone celular? Quero falar com teu avô. Preciso avisá-lo de que já estou em casa. O coitado, de tão preocupado comigo, já telefonou 2 vezes esta manhã. Ele queria vir hoje, mas está cheio de serviço na oficina. É um belo consultório. Bons quadros e tapetes valorizam a requintada decoração. Pendurados na parede, posterior à mesa de consultas, estão expostos vários diplomas emoldurados. São comprovantes de cursos realizados no Brasil e no exterior, que atestam o alto nível de conhecimentos do psiquiatra, ao longo de seus quase 40 anos de profissão. Sobre a mesa de mogno maciço, agendas de couro lavrado, porta-papéis e porta-lápis em prata polida. Tudo muito bem organizado em seus devidos lugares. E um grande porta-retratos, com fotos da família, demonstra uma vida pessoal equilibrada. Por trás da mesa, sentado em imponente cadeira de espaldar alto, estofada em couro, o Dr. Franklin vai chegando ao final da consulta com Leopoldo. Este, à sua frente, confortavelmente instalado em uma poltrona clássica, escuta atento a sua explanação. Olha, Scheiner, não existe outra forma de análise. Somente sob o ponto de vista científico, podemos compreender a vida, e com um sorriso complacente, sintetiza sua teoria, reforçando-a, temos que olhar a vida à luz da lógica.
Vivemos em um mundo físico, material. Não podemos pautar nossas atitudes, nem buscarmos soluções para os nossos problemas, sob um enfoque espiritual, criando hipóteses sobre vidas passadas ou futuras. Isto poderá nos levar a entrar num mundo imaginário, perturbando o equilíbrio de nossas mentes. É o raciocínio lógico, exatamente. Nossa mente é criativa e se vivermos dentro da lógica, manteremos o raciocínio lúcido e canalizaremos nossa criatividade para o progresso. O nosso próprio progresso e o do mundo em que vivemos. A vida real e objetiva. Tu respondeste muita coisa para mim, Franklin. Reafirmaste quase tudo que aprendi, não apenas na faculdade, mas também em todos esses anos na minha clínica. Obrigado. Foi bom conversar contigo. Terminando de prescrever a receita, entregue-a para Leopoldo, recomendando: toma esses remédios. Vão te ajudar a recuperar o equilíbrio emocional. Caso tenhas condições no momento, tira uns dias para uma pequena viagem. Estás realmente estressado. Dando por encerrada a consulta, o psiquiatra se levanta, no que é acompanhado por Leopoldo, que lhe estende a mão em despedida. Mais uma vez, muito obrigado. Foi de grande valia para mim. Até a próxima, não há o que agradecer. Estarei te aguardando dentro de 15 dias. Até lá, penses bem em tudo o que conversamos. Se precisares de mim, podes me chamar. Mas acredito que com essa medicação e umas pequenas férias, ficarás bem em seguida. E correspondendo ao aperto de mão do colega, acompanha este até a porta. Na varanda da suíte, sentado em uma espreguiçadeira, Joan espera Leopoldo para conversarem. Entre ansiosa e curiosa, querendo saber como ocorreu a consulta com o novo psiquiatra e o motivo que fez o marido demorar por tanto tempo no centro da cidade, procura se acalmar apreciando o cair da tarde. Após um relaxante banho na banheira de hidromassagem, ele está se vestindo. Sente-se bem mais calmo, porém ainda inseguro sobre como conduzir a conversa com Danilo e Gustavo, marcada para esta noite. Já pronto, saindo para a varanda, senta ao lado da mulher, pensativo. Como ele permanecesse calado, esta não se contém e atropela-o com várias perguntas. Então, querido, o que se passou desde que saíste pela manhã? Algum sério problema? Correu tudo bem com o Dr. Franklin? Ainda sem obter resposta, surpresa com o silêncio do marido, insiste. Mas o que foi? Por que não falas nada? Estás me deixando nervosa. Espera um pouco, querida. Estou colocando minhas ideias em ordem. Foi tanta explicação contraditória, que estou pensando por onde começar a contar. Então começa pelo Franklin, porque estou ansiosa para saber a opinião dele. Está bem, Jo. Vou começar pela sua consulta. A terapia que ele usa e a teoria que tem sobre o assunto são totalmente opostas às do Mendonça. Ele fez minha cabeça girar 180 graus. Me fez relembrar as lições do Dr. Freitas na faculdade. Me senti, frente a ele, novamente como um aluno adolescente, envergonhado. Contestou tudo o que lhe falei. Enfim, me colocou à luz da lógica outra vez. E os sonhos, as regressões sob hipnose, o que ele achou? Que tudo não passou de imaginação minha. Frutos de minha mente estressada. Não é possível. Tu enxergaste tudo em tua mente. Vivenciaste através de tua consciência. Como ele pode dizer que isto não aconteceu? Ele não disse que isto não aconteceu. Explicou que quando estamos sob forte emoção, nossa mente é capaz de produzir um mundo de fantasia, para aliviar a tensão. Mas isto é o limiar da loucura, pois é o risco que todos nós corremos, se não estivermos atentos aos primeiros sinais de tensão, de estresse, procurando de imediato um tratamento adequado, para manter o equilíbrio de nossas mentes. Mas, como ele explica o fato de Dona Dora, sobre o efeito da anestesia, falar numa língua desconhecida para ela, formando frases coerentes.
Bem, que a mente é como um computador. Registra tudo o que nos causa emoção, no nosso subconsciente. E a mãe, talvez há muitos anos atrás, tenha assistido a um filme ou a uma peça teatral. Ou presenciado algo semelhante à cena descrita por ela, ficando fortemente emocionada na ocasião. Anestesiada, num sono profundo, a cena gravada veio à memória. Ora, Léo, não achas que é uma coincidência incrível, ela recordar uma cena igual a um fato descrito por ti, sob hipnose? Fiz esta mesma pergunta ao Franklin. Ele explicou que com certeza eu, ainda criança ou em gestação, participei da mesma cena que também ficou gravada no meu subconsciente. Nas sessões de hipnose, ela veio à minha lembrança. Faz um certo sentido, não achas? Até pode ser. Entretanto, continuo achando que é muita coincidência, mas, Jô, à luz da lógica, coincidências existem. Olha, Léo, queres saber de uma coisa? Tanto uma teoria, quanto a outra, me deixam muito confusa. Eu compreendo. Pois para mim também é difícil tomar uma posição frente a esta situação. Por um lado, a minha mente intuitiva aceita a teoria de vidas passadas influenciando nossas vidas atuais, criando a necessidade de resolvermos hoje conflitos anteriores. Porém, a minha mente lógica discorda, pois tal teoria vai de encontro a tudo o que aprendi. Reforça, em mim, a tese de que conflitos são criados no decorrer de nossa existência e devem ser analisados e resolvidos à luz do raciocínio lógico. Léo. Pelo visto, estamos ambos caminhando em uma senoide. Francamente não sei como conversar daqui a pouco, com a Danila e o Gustavo. E tu, a que conclusão chegaste? Ainda nenhuma, por enquanto. Mas deixa-te contar o mais que me aconteceu. Ouça. Quando saí do consultório do Franklin, estava me sentindo angustiado, ridículo, cheio de dúvidas e, como já passasse da meia hora, resolvi ir direto ao shopping almoçar. Logo após, quando me dirigia para a agência bancária, passei frente a uma livraria. Em um canto da vitrine, um livro me atraiu. Daquela artista americana, Shirley MacLaine, contando sobre sua busca espiritual. Sabes que ele acabou virando um best-seller, tal interesse despertado, estou sabendo, respondeu Joan, ansiosa, querendo abreviar detalhes. Já ouvi falar em seus livros e, se não estou enganada, a TV exibiu um seriado, baseado em um deles. Mas, continua, deixa para falar sobre isso outra hora. Quero saber o que de mais importante aconteceu contigo. Calma, querida. Isso também foi importante. Porque, ao comprar o livro, encontrei na contracapa a seguinte frase, de grande significado para mim: no dia em que os cientistas da Terra chegarem ao topo da montanha, serão aplaudidos de pé por aqueles que através da fé, lá chegaram antes deles. Algo que nos faz pensar, não é mesmo? Sim. Tens razão. E pensativa, admite. Interessante encontrares tal conceito, em um momento de tantas explicações contraditórias. Pois é. Foi exatamente o que pensei. E tão logo saí do banco, resolvi dar umas voltas de carro antes de voltar para casa, para refletir sobre tudo isso. Rodaste a tarde inteira? Então saíste da cidade? Não. Nem cheguei a andar muito. Foi algo incrível, surpreendente. Escuta só. Meu Deus. Tu estás te transformando em uma caixa de surpresas. Conta logo. Bem. Comecei a dirigir em direção à torre da TV, com a intenção de meditar, olhando a cidade de cima. Entrei casualmente, por engano, em uma rua transversal bem calma apesar da hora. Não havia me dado conta de que era uma rua sem saída, daí a tranquilidade. Ao fazer a volta no final, para surpresa minha, me deparei com uma casa antiga, modesta, porém bem cuidada. No alto da parede frontal destacava-se uma placa redonda, pintada nas cores do arco-íris, com uma cruz bem simples em seu centro.
Em letras azuis, estava escrito: Casa do Amor Cósmico. A porta de entrada estava entreaberta e tive uma sensação estranha. Era como se aquela porta me convidasse a entrar. Leopoldo faz uma pausa, olhando para João, com certa preocupação. Não vais pensar que estou ficando louco. Mas foi isso que eu senti. Ainda não estou pensando. Mas, diga logo o que ouve, fala, cada vez mais ansiosa. No impulso, estacionei o carro e desci para bater palmas. Mas nem precisei. Um senhor de meia idade surgiu por trás da casa e, perguntando o que eu desejava, me convidou a entrar. A meu pedido, explicou o trabalho que exerciam ali, de auxílio espiritual. Então, de repente, sem sentir, me abri totalmente. Contei tudo o que estava se passando comigo. Tudo, Léo. Todos os detalhes. Sim. E após me ouvir calmamente, de uma maneira atenciosa, me deu uma longa explicação de acordo com sua crença. Dessa forma, ele achou que realmente eu tive lembranças de uma vida anterior, quando cometi muitos erros. E que agora, através do amor, estava tendo a oportunidade de repará-los. Mais ou menos conforme me disse o Mendonça, só que mais além. Como assim? À luz de ensinamentos espirituais mais profundos, apreendemos que a humanidade é composta de espíritos ainda atrasados, em vários graus de evolução, caminhando em uma grande jornada evolutiva, vivendo várias experiências de vida no plano físico, que é o básico, usando diferentes corpos, adequados às necessidades do aprendizado de cada um. Mais ou menos como tu pensaste uma vez, Jô. Nosso planeta é mesmo uma grande escola, onde cada aluno passa pelas provas necessárias à sua própria evolução. Porém, o ensinamento é único, o amor. Amor cósmico, universal. A única energia capaz de transformar a humanidade para o melhor. O amor dissolve conflitos passados e presentes, favorecendo assim, um futuro com maior progresso em todos os sentidos, amando-nos uns aos outros, conforme Jesus nos amou. É isso? Exatamente. E nós passamos por todas as expressões do amor aqui na Terra. Materno, filial, fraterno, paterno, amor, amizade, amor/paixão. Enfim. Dissolvemos desavenças passadas, na vida atual, sem necessariamente vivermos outra vez situações exatamente iguais às anteriores. Podemos transmutar as formas de amor. O importante é aprender a amar. Esta é a finalidade de vivermos na matéria densa, muitas e muitas vezes. Bem, sob este prisma, situações difíceis e complicadas podem ser compreendidas. Mas, de que maneira se processa essa transmutação na forma de amar? O irmão Joaquim. Este é o nome do senhor que me atendeu. Procurou me mostrar isso, explicando a transformação do amor, paixão em amor/materno/filial, nesta minha vida atual, entre minha mãe e eu. De que maneira? Pergunta João intrigada. Como ele pode saber o que se passou? Foi algum tipo de regressão? Não. Foi diferente. Ele fez uma prece e se concentrou, chamando pela corrente de luz que dá assistência a seu trabalho espiritual. E através de sua mediunidade, recebeu uma mensagem, uma comunicação, de seu guia. Uma explicação do além. Espantada, com a curiosidade aumentada, ela se apressa em perguntar. Sorrindo compreensivo, Leopoldo relata o que lhe transmitiu o médium. Quando minha mãe foi minha esposa naquela época, eu não soube amá-la. Fui cruel, egoísta e a fiz sofrer muito, levando-a a uma morte prematura, como você já sabe. Mas por ser um espírito mais evoluído que o meu, no plano espiritual ela me perdoou. E após meu desencarne, em virtude dos meus erros, fui habitar um plano bem inferior ao dela. Lá, muito sofri ao compreender a dor que causara a ela e a nossa filha. Procurei assim trabalhar bastante para corrigir meus erros. Querendo me ajudar, ela quis reencarnar como minha mãe, para me ensinar a amar.
Cada vez eu me surpreendo mais com o que estou aprendendo contigo. Fala João comovida. E acho que minha mãe conseguiu o seu intento. Tenho hoje por ela um amor cheio de ternura e gratidão por tudo que me ensinou nesta vida. Não te parece? Claro que sim. Mas, e o teu pai? Quem foi no passado? O irmão Joaquim contou algo também sobre ele. Não. Mas explicou que como nos queremos bem, talvez ele tenha sido um amigo querido, ou simples conhecido. Possivelmente viemos juntos nesta existência para desenvolvermos laços de amor mais fortes. Porque em toda a família, assim ele me disse, se reúnem espíritos com dívidas a saldar e outros para desenvolverem um novo amor ou reforçar o amor já existente. Pois a meta é, um dia, toda a humanidade se amar igualmente em um plano de luz, com vida evoluída. Nossa! Que longa jornada, é verdade. Milênios e milênios, não sei quantos, se fazem necessários para atingirmos a perfeição suprema. Entretanto, em relação à eternidade, talvez não seja muito, só não entenda porque já não fomos criados perfeitos. Precisava ser tão complicado. No dizer do irmão Joaquim, fomos criados perfeitos, sim. Somos parte da essência divina. Só que, para termos a consciência da nossa perfeição, para desenvolvermos as qualidades divinas que herdamos de nosso Pai, precisamos descobri-las por nós mesmos. Daí a necessidade desta jornada. Mas, é necessário tanto sofrimento, tantos erros, tanta maldade e violência. Por quê? Perguntei a mesma coisa e ele me respondeu que somos como crianças ainda imaturas e irresponsáveis perante a espiritualidade. Sendo assim, erramos muito e são os nossos erros que ocasionam o sofrimento e o caos, até aprendermos a sabedoria da vida. E adquirirmos a consciência de que somos, realmente, filhos de Deus. Um tanto cansado, Leopoldo se cala pensativo, rememorando a conversa com o irmão Joaquim e, João, meditando sobre tudo o que acabara de ouvir. Segura a mão do marido acompanhando seu silêncio, sem se dar conta do adiantado da hora. A tarde começava a declinar. O céu vermelho pelos raios de luz do sol poente, se refletia nas águas do Guaíba, salpicando-as de dourado, no deslizar tranquilo de sua correnteza. Só então, percebendo que o sol lentamente ia se aproximando do horizonte, num prenúncio de que o anoitecer não tardaria, João se assusta. Léo. Daqui a pouco o Gustavo deverá estar chegando e nós ainda não sabemos que rumo dar a conversa com os dois. O que estás pensando? Bem, querida. Estava analisando a situação por este novo prisma. Agora compreendo que os dois têm um amor, paixão não realizado no passado, que precisa ser resolvido. Porém, o irmão Joaquim disse que no caso deles, como houve da parte do Gustavo assassinato e ódio, ele criou para si uma grande dívida a resgatar, tornando assim mais difícil completar tal relação. A não ser que Daniele, em doação, tenha resolvido ajudá-lo nesse resgate, aguardando no plano espiritual, o tempo necessário para que ele pudesse cumprir provas em sua nova jornada, antes do reencontro. Que certamente não poderia ser fácil. Daí então, se explica a grande diferença de idade entre eles, não é isso? Exatamente. Mas, de outra forma, este destino poderá também ser completado sem maiores sacrifícios. Como assim? Pergunta João, surpresa. De que maneira, transmutando este amor, paixão em amor/amizade? O importante é que os dois se amem, sendo indiferente qual a forma. A finalidade é se amarem por toda a eternidade. Entendeste? Ou não expliquei bem? Explicaste sim. Mas veja se eu entendi. Hoje, no presente, se eles se amarem fraternalmente, poderão seguir vidas paralelas e ainda assim, reforçarem os laços de amor em nível de alma. É isso? Sim, isso mesmo. Mas para que tal aconteça de uma forma evolutiva, é preciso que eles escolham,
por si mesmos, qual o melhor caminho a seguir. Qual a forma de amor. Guiados pela própria intuição, sem interferência externa, com serenidade e compreensão. Caso contrário, não haverá evolução. Então não devemos interferir? Não. Mesmo porque, como a minha culpa, além de grande, foi o agente que desencadeou toda a tragédia, somente através do amor, do perdão, da compreensão e da humildade, poderá ser resgatada, colaborando para a harmonia deste reencontro. Então não podes fazer nada, posso fazer o certo, se aceitar a situação com compreensão e humildade. Como pai atento e amoroso, devo alertá-los para os prós e os contras deste casamento. Assim estarei ajudando a que eles analisem e escolham o próprio caminho sem precipitação, sem discussões ou brigas. Este é o ensinamento. Interessante e profunda é esta teoria. Entretanto, difícil na sua prática. Como segurar o emocional? É preciso muita sabedoria espiritual para exercê-la. Tens razão, minha querida. Por isso pretendo me aprofundar mais nesses estudos esotéricos. E ficaria feliz se tu fizesses o mesmo. Porque uma coisa hoje eu aprendi. Sob esta luz, compreendemos melhor esta nossa vida caótica de tantos desencontros. Ouvindo o irmão Joaquim, finalmente consegui encontrar a paz e o equilíbrio que me haviam fugido nestas últimas semanas. Admirada com a serenidade recém-recuperada pelo marido e a segurança com que ele relatou o que aprendera nessa tarde, Joana ergueu os olhos para o infinito, falando emocionada. Em momentos como este, sentimos em nossos corações a presença de Deus com maior intensidade. Se for mesmo verdade que estamos todos caminhando por este cosmos afora, quantos mistérios temos ainda para desvendar entre o céu e a terra? Quanto por aprender! Leopoldo, olhando-a com carinho, estende a mão para ela, convidando-a a se levantar. Como sempre, meu amor, tens razão. Vamos. A noite não demora a cair. O Gustavo deve estar chegando. A vista que se descortina do amplo terraço da cobertura é realmente soberba. Ao longe, o Guaíba, refletindo a beleza do sol poente, assemelha-se a um manancial de ouro líquido a enriquecer a paisagem. Mansamente a noite vai descendo, à medida que o imenso sol vermelho incandescente, desaparecendo por trás da cidade, recorta os altos prédios em silhuetas negras, contra o céu matizado de rubro e dourado. Aos poucos as luzes nas janelas e nas ruas, alternadamente, vão se acendendo à semelhança das estrelas que, também surgindo aos poucos, brilham intensamente no manto azul profundo do céu quase noturno. Envoltos pela magia desse belo anoitecer, Daniel e Gustavo, com as mãos entrelaçadas, conversam com Doralice, sentados sob a pérgola da piscina. Adoro ver o pôr do sol aqui em Porto Alegre. Acho maravilhoso. Parece que desce sobre a cidade uma aura de paz, aquietando a agitação do dia. É um momento que nos transmite tranquilidade. Nos convida à meditação. Realmente a Dani tem razão. A senhora, Dona Dora, tem muita sensibilidade. O que acaba de falar, denuncia sua alma de artista. Eu não disse. A avó é uma artista que não teve a chance de desenvolver a sua arte, e expressando todo o amor que sente por esta, conclui, a não ser a arte de amar. Nesta, ela é perita. Te adoro, vozinha. Sorrindo, Doralice meneia a cabeça, contestando, ora, minha fofa. Tu me olhas com olhos de amor. Assim não vale. Tu também és muito sensível. Escolheste uma boa hora para conversarmos todos juntos. O anoitecer nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Não concordas, Gustavo? Realmente, Dona Dora. É um momento mágico que nos ajuda a abrir os corações, facilitando um diálogo franco entre amigos, completa João, que acabara de chegar. Estendendo a mão, fala cordialmente, sejas bem-vindo, Gustavo. Um tanto constrangido, evitando ainda olhar diretamente para este, Leopoldo se dirige primeiro à mãe,
Como te sentes? Passou a dor? Sim, filho. Estou muito bem. O remédio que me deste foi ótimo, fez efeito imediato. Finalmente, esforçando-se para ser gentil e natural, ele faz um convite a Gustavo: que tal tomarmos um uísque? Ajuda a relaxar. Bem lembrado. Acho que ambos estamos mesmo precisando, e sorrindo também um pouco sem jeito, tenta desfazer o constrangimento entre eles, comentando, enquanto se dirigem para o bar: esta cobertura de vocês é uma beleza. E decorada com muito bom gosto. Obrigado. Mas o mérito é da Joan? Foi ela quem planejou tudo, nos mínimos detalhes. Leopoldo, servindo a bebida, alcança o copo para ele. Parabéns, Joan. Este fala com real admiração. Além de bonita, a decoração ficou muito aconchegante, com um certo toque londrino. Lisonjeada, ela agradece. Servindo-se também de um martini, convida os demais para se sentarem junto a ela, iniciando uma conversa superficial. Entretanto é interrompida por Daniele que, ansiosa, não se contém e apressadamente resolve entrar logo no assunto primordial para todos. Tudo bem. É agradável conversarmos, porém, acho que já é hora de falarmos sobre o meu casamento com o Gus. Afinal, não foi para isso que nos reunimos. Sentindo que uma irritação começava a tomar conta dela, Gustavo a interrompe: calma, querida, e voltando-se para Leopoldo, que disfarçadamente olhava para ele com o canto dos olhos, inicia: bem, a Dani está certa. Estamos aqui com esta finalidade, portanto não devemos demorar muito para expor o nosso desejo. E colocando o copo quase vazio sobre a mesa central, faz uma pequena pausa com o intuito de disfarçar a ansiedade que ameaça embargar a sua voz. Com certa dificuldade, encarando João e Leopoldo, continua: bem, acho que é visível que um forte amor está unindo a Dani e eu. Entretanto, sei que existem alguns obstáculos difíceis às nossas pretensões. A grande diferença de idade. O fato de que sou pai de 2 filhos adolescentes, quase da mesma idade dela. Enfim. Sei que não sou o genro que vocês gostariam de ter. Com o nervosismo já bem acentuado, ele procura ganhar mais um tempo para se recompor, voltando a apanhar o copo e terminando o uísque num último gole. Sob um silêncio tenso, os demais aguardam que continue com sua explanação. Pigarreando, para disfarçar o receio de tocar no ponto mais sensível, prossegue: Fomos os 3, colegas de faculdade. Fui namorado de infância e adolescência da Joan. Por tudo isso, compreendo o quanto deve ser difícil aceitar a ideia da Dani se casar comigo. Se eu estivesse na situação de vocês, certamente pensaria da mesma maneira. Ao ouvir as palavras de Gustavo, subitamente a antiga revolta toma conta de Leopoldo, trazendo à tona a indignação por tal situação. Fica prestes a explodir. Contudo, por uma fração de segundos, assoma à sua mente o teor da conversa mantida com o irmão Joaquim. Dominando o nervosismo, procura não deixar transparecer a luta que está sendo travada em seu íntimo e com voz controlada, retruca: é lógico que gostaríamos que fosse diferente. Neste ponto concordamos os dois. Seria preferível que Daniela estivesse apaixonada por um jovem de sua geração. Mas, fazer o quê? Precisamos encarar o fato presente. É o que penso também, concorda o outro, balançando o gelo no copo vazio esquecido em sua mão, para disfarçar a ansiedade. O que passou? Passou. Eu não premeditei de forma alguma este acontecimento. Apaixonei-me por Dani à primeira vista, como se ainda fosse um adolescente. Não pretendia de forma alguma, pelo menos por um longo tempo, refazer minha vida sentimental. Principalmente com uma pessoa tão jovem. Lutei o que pude para abafar este amor dentro de mim, entretanto não consegui. Impossível sufocá-lo, sentindo que ela nutria por mim, igual sentimento, com a mesma intensidade.
Amo sua filha com um amor maduro, profundo. Sei que apesar de todos esses obstáculos,